Boa noite, meus prezados alunos do curso de Contábeis e Administração. Que Deus lhes abençoe, lhes protejam e Ele faça companhia para vocês e sua família. Muito bem, dando sequência à nossa matéria, na aula passada nós falamos sobre estabelecimento, falamos sobre ponto comercial e falamos também sobre ação renovatória de contrato de aluguel. Então, apenas para relembrar, nós falamos que o estabelecimento é um conjunto de bens operados pelo empresário. Ele pode ser bens corpóreos e bens incorpóreos. Isso vocês já sabem. Os corpóreos que você tem a vitrine, balcões, veículos, maquinários, etc. E os incorpóreos são as marcas, patentes, sinais, a clientela, etc. Depois nós passamos para o ponto comercial. Nós falamos que o ponto comercial ele também é um bem incorpóreo que pode ser negociado, e esse ponto é muito importante para o empresário estabelecer e ter sucesso na sua atividade empresarial. Porque o ponto onde tiver mais movimentos de pedestres, transeuntes, a possibilidade de venda é muito maior do que você estabelecer num ponto afastado do centro da cidade. Por isso que ele tem um valor agregado, então, na empresa que estiver exercendo sua atividade lícita, tá bom? Para quem não sabe, atividade lícita é aquela que está dentro da lei. Ilícita é aquela contrária à lei. Isso só para reforço de tese, tá bom? Muito bem. Quanto nós falamos sobre a renovação do contrato, porque já aconteceu e tem acontecido que as pessoas às vezes têm um imóvel para fins comerciais, então esse imóvel é alugado e a pessoa que aluga, e se ele tiver sucesso, é muito comum no ser humano ele ficar observando e às vezes cobiçando o sucesso do outro. Se você tem um cômodo, aluga, e a pessoa cresceu ali, adquiriu a clientela e está ganhando dinheiro, o dono do imóvel muitas das vezes vai querer pedir o cômodo e às vezes para exercer a mesma atividade. Isso já aconteceu. Eu, se estivesse numa sala de aula, eu teria como dar um exemplo real para vocês que aconteceu aí com uma aluna da faculdade que montou uma empresa, não vou dizer como, de quê, mas ela foi muito bem sucedida num cômodo que tinha dificuldade de ser alugado. Mas ela aventurou, montou a empresa e a empresa cresceu muito e ela não teve o cuidado de fazer um contrato escrito. E como não tinha o contrato escrito, a dona do imóvel, que também era aluna da faculdade, ela cobiçou aquele ramo de atividade que a sua colega estava explorando e tinha idealizado. E ela pediu o cômodo, a colega dali teve de sair porque não tinha contrato, venceu, ela que não precisava respeitar o prazo porque o contrato era verbal, e a dona do imóvel passou a explorar o mesmo ramo de atividade. Só que ela não tinha o know-how. O know-how, como eu disse para vocês, é o segredo da empresa. E essa segunda pessoa que explorou esse ramo de atividade, ela não teve a mesma clientela que a primitiva teve. E acontece que ela teve de fechar a empresa, o cômodo está fechado até hoje, que eu passo sempre, é local onde que eu tenho costume de passar. Então ela não deu certo, o cômodo está fechado, e por cobiça, por inveja, por ambição, ela não teve sucesso na empresa
e a outra mudou para outro lugar. Infelizmente, no lugar que ela encontrou para estabelecer, explorar aquele ramo de atividade, não era um ponto muito bom para aquele ramo e ela também veio a fracassar. Então eu digo para vocês que o empresário ele tem que fazer um contrato escrito com prazo determinado para que, no caso dele ser bem sucedido, não aconteceu o que aconteceu, esse exemplo que eu dei para vocês aqui agora. Muito bem. Ele pode, então, preencher os requisitos da Lei 8.245, quem estiver acompanhando pode constatar aí, seja para fins de empresa industrial, indústria, etc. Então fala em cessionário. Cessionário é quando a pessoa ela vai suceder alguém. Se morre o dono da empresa, tem um sucessor, que são os descendentes, não é? Ou ascendentes. Ou às vezes o próprio sócio do falecido pode adquirir aquelas cotas e dar continuidade na empresa. Então, ele pode pedir a renovação do contrato naquelas condições que nós já falamos, contrato anterior por escrito e por tempo determinado. Letra B, contrato anterior ou a soma dos prazos de contratos de 5 anos ininterruptos e o locatário estar naquele ramo de atividade. Não pode mudar o ramo de atividade. Se é loja de sapato, ele tem que ter 5 anos de loja de sapato. Isso não impede a pessoa que tiver um CNPJ, não deu certo com o sapato, monta uma padaria, um açougue, qualquer outra atividade. Então, para ter esse direito, ele tem que estar no ramo de atividade no prazo de 5 anos, ininterruptos, sem mudar o ramo, tá certo? Então, nós vimos aqui que ele pode pedir renovação de aluguel e essa renovação, se estiver dentro do prazo legal, que não pode, tem que ser 6 meses, não pode ser 6 meses antes do contrato vencer, nem antes nem depois, é um dos requisitos também que a lei exige para a justiça deferir o pedido de renovação de aluguel. Falamos também como que o juiz vai decidir se aquela renovação ali é justa, é equilibrada. Então nós falamos do perito, levanta a área do imóvel e faz um levantamento das áreas próximas daquele local, naquela mesma rua. Já foi dito, só para reforço de tese. E também pode o locador, tem o direito também de promover uma revisão de contrato, porque quando há inflação, o dono do imóvel ele fica no prejuízo, porque o aluguel ele sofre uma perda do poder aquisitivo. Então, se a inflação chegar como já chegou 80%, e se o inquilino quiser aumentar o aluguel dentro dos parâmetros do contrato, o dono do imóvel, que é denominado locador, pode então pedir a revisão. E o nome da ação é ação renovatória. Preste atenção para uma avaliação, você não escrever revogatória, etc. e outras coisas. Tá? E denúncia vazia, quando você pede um imóvel, não precisa especificar qual motivo que você quer a retomada do imóvel, não quer a continuidade do aluguel. Então, denúncia vazia, você preenchendo os requisitos, o dono do imóvel fala assim, olha, eu quero o imóvel e não quero alugar mais, pronto, acabou. Isso que é denominado na lei de locação denúncia vazia. Não especifica o motivo que o dono do imóvel quer o imóvel, que é a retomada do imóvel. Mas para isso tem que ter guarida, respaldo na lei, correto? Muito bem. Hoje nós estamos então começando com um novo tópico, que é registros de interesse da empresa. Como o autor ele destacou muito bem isso,
assim como toda pessoa natural deve ser registrada ao nascer, então, como toda pessoa natural deve ser registrada ao nascer, inscrevendo no registro civil todos os atos marcantes da sua vida. Então, quando nasce, você tem 15 dias para se registrar a sua criança, o seu filho. Então, você registrou, ele vai ter a certidão de nascimento. Se ele casou, ele vai ter a certidão de casamento. Se ele divorciou, ele vai ter que averbar na certidão de casamento que divorciou no dia tal, na comarca tal, do marido tal, voltando ou não a adotar o nome de solteira. E quando a pessoa falece, a certidão de óbito, e etc. Então, também ao empresário se instituir um registro público. Então, se a pessoa natural nasce, registra o registro de nascimento, casa, registro de casamento, divorcia, averbação na certidão de casamento do divórcio, quando falece, certidão de óbito, também a empresa ela nasce com um registro num órgão de publicidade, habilitando a qualquer pessoa hoje a conhecer tudo que diga a respeito ao empresário. Então, se você, por curiosidade ou por necessidade, quiser saber da saúde de uma empresa para você fornecer algum produto, abrir um crédito para aquela empresa, você pode muito bem conseguir uma certidão, hoje via até online, para saber se essa empresa realmente é uma empresa idônea, confiável, que vá lhe interessar a fornecer produtos, vender para essa empresa, ok? Continuando, conquanto não obrigatório, tais são os efeitos negativos de que a sua falta enseja, que nenhum empresário de bom senso dele prescinde. Os registros e interesses dos empresários se dividem em duas espécies: o registro do comércio e o registro da propriedade industrial. Então você pode registrar em empresa e pode registrar uma loja, etc. E pode registrar também uma indústria. Você tem que necessariamente ter o CNPJ, a inscrição estadual e os demais alvará de funcionamento, dependendo do caso. Você tem que ter um projeto de incêndio e a lei exige muito para a segurança dos consumidores, não é? E você tem que ter todos esses registros, registro de empregado, etc. Muito bem. Falando no registro de comércio, na Lei 8.934, de 94, ela é regulamentada pelo Decreto 1800/96, estabeleceu o Sistema Nacional de Registro de Empresa Mercantis, que a sigla é SINREM, composto pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio e pelas Juntas Comerciais, que é DNRC, Departamento Nacional de Registros Comerciais. Muito bem. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, integra o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e é o órgão central, o SINREM, que nós já acabamos de falar, não é? Então, tem a função supervisora, orientadora, coordenadora e normativa no plano técnico e supletiva no plano administrativo. O que é a junta comercial? As juntas comerciais são órgãos locais de execução e administração do serviço de registro, havendo uma junta em cada unidade federativa com sede na capital. A junta comercial aqui
mais próxima é de Varginha, que todos os empresários registram essa empresa em Varginha. Com o Sistema Nacional, cada empresa terá o seu número de identificação do registro de empresas. Número que é um NIRI, que é o número de identificação de registro de empresa. O que compete às juntas comerciais? As juntas comerciais incluem, importante, efetuar o registro público das empresas, mercantis e atividades afins, conforme a denominação da Lei 8.934. A expressão atividade afins abrange aos agentes auxiliares do comércio, como os leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais. Então, quando fala fins, por exemplo, a título de exemplo, você tem uma padaria. Você pode vender, além dos pães, vender o leite, vender o café, pode vender o café coado, o café empacotado, pode vender uma maionese, pode vender um pão diferenciado, um pão integral, etc. Então, isso são atividades afins que é permitido. Qualquer pessoa tem o direito de consultar os assentamentos das juntas sem necessidade de provar interesse de obter certidões que pedir. Então, como eu já disse anteriormente, você pode a qualquer tempo, dependendo da sua necessidade, consultar os assentamentos das juntas sem necessidade de provar interesse e de obter certidões que pedir. Isto me faz lembrar que muitas pessoas têm nos procurado no nosso escritório, que às vezes já foi lesada. Como? Ela faz uma compra pela internet e às vezes efetua o pagamento com cartão e a mercadoria não chega. Às vezes adquire um carro, o carro, e essas empresas fantasmas de estelionatários, eles colocam um carro com um preço bem atrativo e as pessoas desavisadas, com o intuito de obter vantagens, e adquirem um veículo com um preço bem abaixo da tabela, pensando que fez um ótimo negócio. Normalmente eles exigem um sinal para você ter o direito naquela aquisição, você remete faz um depósito no nome daquele vendedor, que é um estelionatário, e acaba você perdendo. Então, eu tenho visto agora recentemente empresas que estavam leiloando carros e as pessoas, muitos caíram no conto do vigário, como diz no popular. Nunca se iluda em adquirir pela internet produtos e sem antes consultar a empresa que você está adquirindo. Você tem e-mails na internet para ver se aquela empresa tem a sua loja física, se tem o CNPJ, a localidade. Tem que ter muito cuidado para você não ter prejuízo, porque o estelionatário faz tudo para enganar os desavisados. Apenas a título de experiência, e que aconteceu recentemente, que nós fomos procurados, vocês vão ficar surpresos do que eu vou contar. Um cliente nosso, ele anunciou um carro num valor alto à venda e logo apareceu um candidato a comprar o carro. E ele negociou o carro, comprou o carro pela internet e disse para o vendedor: eu vou mandar então uma pessoa que eu tenho que fazer um acerto com ele vai procurar o senhor na sua residência, você passa os documentos do carro, reconhece a firma, que ele vai transferir o carro para ele, para um credor meu.
E assim foi feito. A pessoa de desavisada, de boa fé, ele foi lá, pegou o carro até o médico. Ele transferiu o carro para o nome do terceiro e transferiu o carro. E qual foi a surpresa do vendedor? O comprador não depositou o dinheiro para o dono do veículo, porque ele comprou pela internet, já transferiu para o terceiro, o dono do carro, transferiu regularmente o carro para o nome de uma pessoa. Essa pessoa que foi lá buscar o carro, ele comprou o carro, esse estelionatário comprou o carro pelo preço que o dono queria. E vendeu o carro que valia 80 mil, vendeu por 54 mil para esse indivíduo que foi buscar o carro. Então o indivíduo que comprou o carro por 54 mil transferiu o dinheiro 54 para o estelionatário. O estelionatário não repassou 54 e muito menos 80. E o dono do veículo está querendo receber o dinheiro do carro. Foi atrás do homem que comprou o carro, que pagou 54 mil para o estelionatário, que o dono do veículo transferiu o carro regularmente. Ele ajuda a maior legítima boa-fé. Então, quem estava com o carro que pagou 54 mil para o estelionatário não passou para o médico, aí o dono do veículo foi atrás do indivíduo que comprou o carro dele. Ele falou assim, não, eu comprei o carro por 54 mil e já paguei os 54 mil. Agora, se o homem que me vendeu não transferiu o dinheiro para o senhor, você tem que correr atrás dele. E vai correr atrás dele como? Vai achar onde? Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Não se iluda com promessas vantajosas. Cuidado, muito cuidado. Só para ilustrar, viu? Isso é um fato entre milhões que está acontecendo. Muito bem. Então você pode pedir a certidão, saber a origem, não faça negócio precipitado, que você pode ser ludibriado. O registro compreende a matrícula, o arquivamento, a autenticação de escrituração e documentos mercantis e o assentamento de usos e costumes comerciais, além de outras atribuições. A matrícula é o modo pelo qual se procede o registro dos auxiliadores do comércio. Então, tem que registrar tudo. Esse arquivamento é o modo pelo qual se procede o registro relativo à constituição da empresa. Muito bem. Uma vez constituída, registrada a empresa, pode ocorrer várias situações, como a alteração do contrato social. O contrato devidamente registrado, ele pode a qualquer tempo sofrer alterações contratuais. Eu vou citar alguns exemplos. Você estabeleceu num bairro de uma cidade, mas você descobriu um ponto melhor para sua empresa. Aí você vai transferir aquela empresa por ponto mais vantajoso para você. Só que no contrato vai constar o endereço primitivo, o endereço inicial. Aí você tem que procurar o contador, fazer uma alteração do contrato social para que nele conste nos registros na junta comercial também que a empresa atualmente está no ramo de atividade estabelecida no novo endereço, a rua tal, número tal. Beleza. Esse é um tipo de alteração que normalmente acontece. Outro tipo de alteração. A empresa ela estabelece com capital social. Capital social é o capital que entra na empresa, que é o capital da empresa. Deixa de ser dinheiro dos empresários, mas o dinheiro é da empresa. Então a pessoa estabelece
registra o contrato com um capital social de R$ 50.000. Só que essa empresa cresceu, aumentaram os clientes, aumentou muito a venda e ela teve sucesso naquele ramo explorado. Então ela vai, de acordo com a venda, com o seu balanço, ela pode então aumentar o capital social de 50 para 500, para 1 milhão, etc. Pode acontecer também de um dos sócios falecer. Se ele faleceu, aí ele pode... Não, falecido não. O sócio pode, então, adquirir as cotas da família do falecido, ou, se for o caso, ter o sucessor, que nós falamos agora, o cessionário, o sucessor, que pode entrar no lugar do sócio, a esposa, o filho, ou se alguém, um terceiro, quiser também adquirir, pode ser feito, tem que fazer também a alteração contratual. Então a empresa nasce, ela tem vida, ela tem obrigações e ela pode também ser dissolvida, vir a fechar. Então o que acontece? Aí vem a dissolução e extinção de firmas mercantis, individuais e sociedades mercantis. Dissolução. Ela pode ser dissolvida através de uma falência. Ela pode ser dissolvida por interesse das partes. Não está dando certo, nosso ramo de atividade hoje não tem mais aceitação. A gente fabricava máquina fotográfica, hoje não existe mais. Você não tem como você estabelecer, você produzindo máquina Kodak, aquelas que existiam antigamente, etc. Hoje é tudo no celular, tudo evoluiu muito. Então, acabou, a empresa dissolve, não é? Pode dissolver também por desinteresse ou, às vezes, por discórdias entre sócios, né? Ela pode também ser dissolvida, aí ela morre, ela acaba. O arquivamento abrange também as cooperativas, embora elas não sejam atividades comerciais, mas civis. Muito bem. Aqui fala também das sociedades sem contrato escritos. Sociedades, de fato, é a sociedade sem contratos. Aí você fala, mas tem como uma empresa explorar uma atividade sem contrato? Tem. Só que, se ela for explorada, por exemplo, você vai montar, a título de exemplo, você vai montar uma fábrica de blocos de construção no quintal da sua casa. É crime? Não. Você compra uma máquina, compra areia, compra o cimento, compra as formas, a máquina mistura a areia, o cimento, na medida que você estiver instruído a fazer, orientado. Aí você faz a massa, transporta a massa para as formas, espera 2 dias, o bloco seca, você vende. Você pode vender. Se você não for abordado por fiscal ou por uma denúncia anônima, você vai explorar, vai ter lucro. Mas você não está devidamente legalizado. Você está sujeito a uma multa se você for descoberto, transportando, fabricando, por uma denúncia anônima, etc. Mas até que isso aconteça, você pode até obter lucros, mas o fato de você não ter o registro, você não tem direito de ser beneficiado
com uma recuperação judicial. A recuperação judicial só para as empresas devidamente registradas. Então, quando isso acontece, aí quem vai responder pelos pagamentos, pelas dívidas, não vai ser a empresa que está irregular, que é denominada sociedade de fato. Os donos dessa empresa não registrada, ele responde ilimitadamente pelas dívidas daquela sociedade de fato. Então, os bens particulares, carro, depósito em banco, moto, tudo que você tiver, benfeitoria, aqueles bens vai responder pelas dívidas da empresa que não tem registro. Correto? Muito bem. O nome empresarial ou comercial, que a gente fala empresarial hoje, ele é automaticamente protegido no registro da junta, na área da sua jurisdição, ou seja, jurisdição de Lavras, não é? Tem Varginha, não se permitindo arquivamento de nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Eu já comentei isso com vocês nas aulas anteriores, que Casa Bahia, só Casa Bahia. Se você montar uma loja vendendo um produto e colocar Casa Bahia, colocar um bonequinho lá com um chapéu lá da Bahia, né, aquele bonezinho de couro, você está sujeito a responder na área civil, com uma indenização, e na área também da esfera penal. Então, o nome idêntico ou assemelhado ou semelhante não pode ser usado para uma firma que vai estabelecer, aproveitando já o marketing daquela empresa que já é conhecida, às vezes nacionalmente e às vezes uma multinacional. Então, isso é o princípio da autoridade. E você nem consegue registrar, ainda mais hoje com o sistema todo informatizado, o sistema não aceita você registrar uma empresa com nome idêntico. Mas nada impede de você colocar o nome da empresa com o seu sobrenome, etc., e colocar o nome de fantasia, o nome de uma empresa já existente. Da mesma forma, você vai se responsabilizar por isso. Não pode. A proteção pode ser estendida às demais juntas, a requerimento do interessado. Por quê? Você registra aqui em Minas, lá em Varginha. Mas em São Paulo, no Rio, qualquer outro estado, você coloca um nome de uma sorveteria aqui de Lavras, que é muito famosa. Não pode. Então você pode estender essa proteção em outros estados, nas demais juntas, para que isso não aconteça. Recentemente, eu fui até procurado por até um aluno da própria faculdade. Ele me procurou com uma execução, uma cobrança judicial. Execução é a cobrança judicial, para quem não sabe, para pagar uma dívida de mais de 50 mil reais. E o nome do devedor no processo era o mesmo nome da firma de um cliente, de um aluno meu, ex-aluno. Ele até já formou. A firma dele aqui tem o mesmo ramo de atividade. Então, não posso falar o nome. O ramo de atividade dele é vender aquilo. Então, ele recebeu uma notificação da justiça de uma comarca de fora para pagar em 3 dias, um valor de mais de 50 mil reais. Ou então, no prazo de 15 dias, ele contestar aquela dívida.
E ele me procurou, mas eu falei com ele, você tem que defender, quem cala consente. Você não deve? Não. Mas o nome da sua empresa é o mesmo nome lá da empresa que está devendo o fornecedor. Pois é, mas não sou eu que comprei. Essa empresa aqui, o CNPJ, já procurei saber aqui, já pesquisei, como eu disse para vocês, vocês podem pesquisar. Ele pesquisou o CNPJ de uma cidade próxima em Lavras. E ele tinha que fazer defesa lá. E a defesa foi feita. E o processo foi julgado improcedente porque o devedor, ele explorou o mesmo ramo de comércio com o nome da empresa já existente aqui, com registro anterior desse devedor. E ele teve de pagar advogado para fazer a defesa, teve prejuízo, mas não teve que pagar o mais de 50 mil reais. Então, tem que ter cuidado se registrar a empresa e, que é o princípio de autoridade, de ter preservado o seu nome escolhido da sua empresa. As demais juntas, não é? Eu citei nas turmas anteriores que aqui em Minas, inclusive Lavras, tinha uma sorveteria com um nome assemelhado a Que Bom. E quem ia comprar pensava estar comprando um produto da Que Bom e era um produto de outra empresa, embora tinha sido um sorvete muito bom, não é? A Que Bom entrou com um processo em todas as juntas, proibindo o nome daquele produto com um nome que enganava o consumidor e prejudicava a Que Bom. E essa empresa foi obrigada a fechar. Como aqui é difícil, a gente não pode ficar discorrendo muito, dando muito exemplo. Se você tiver interesse, curiosidade, você entra na internet e procura sorvete sem nome. Aí você vai perguntar, mas por quê? O que tem a ver um nome idêntico com a Que Bom e hoje é um sorvete sem nome? Porque a empresa perdeu na justiça, foi obrigada a indenizar a Que Bom. E o produto tinha muita aceitação. Essa empresa é do Rio de Janeiro. E essa empresa existe até hoje. E a indenização não foi uma indenização pequena, uma indenização vultuosa, grande, alta. Então o dono dessa empresa continua explorando o ramo de atividade, produzindo sorvete. Ele colocou o nome do sorvete sem nome. Quero ver quem que vai me incomodar agora. Se esse nome se vende não pode, então eu vou pôr um sorvete sem nome. E o sorvete sem nome existe ainda. Procura na internet se você tiver interesse, você vai ver. E ele continua com a empresa teve um fracasso, mas está em ascensão, teve um processo, isso acontece, por isso nós estamos falando isso hoje, estou dando esse exemplo para reforço de tese, ok? Muito bem. Outra coisa que passou a prevalecer, que não era exigido antes de 2002, que como nós ensinamos na nossa aula aqui, dizendo que essa nova lei, que é direito empresarial, era direito comercial, hoje não existe mais Código Comercial, estatuto dentro do Código Civil. O Código Civil é de 2002. E passou a prevalecer o quê? Os contratos sociais das sociedades só podem ser registrados na junta comercial com visto do advogado, devidamente inscrito na OAB. Então, isso aí já onera um pouco para o empresário que vai querer estabelecer. Na hora de fazer o contrato, o contador faz o contrato, tem que ser apreciado pelo advogado, o advogado vai assinar
aquele contrato social como se estivesse responsabilizando pelo aquele ramo de atividade, pela a legalidade da empresa e etc. Então, alguns advogados cobram para assinar o contrato social. Então, você, contador, ao elaborar um contrato social de uma empresa do seu cliente, você vai deparar que, depois de você elaborar o contrato, antes de registrar o contrato, tem que ter uma assinatura do advogado que vai dar um visto naquele contrato e pode o advogado cobrar pela responsabilidade da sua assinatura inserida naquele contrato. Dando continuidade, nós vamos falar sobre o registro da propriedade industrial. Tudo está no mundo, não é? Tem que passar pelo crivo da lei. Tudo que você pensar. Registro da propriedade industrial. Fala ali sobre as invenções. Se você inventa um produto inédito que não existe, eu falei, não é que eu tenho complexo, mas eu falei e vou repetir. Isso faz parte da idade, cabelo branco, careca, cabelo cai, não é? Eu, por exemplo, estou quase ficando careca, não é? Mas eu me conformo com isso. Mas tem pessoas mais jovens, não é? Que não conformam de que o cabelo caiu, que ele está calvo, que ele está careca e tudo. E ele investe, às vezes, em implantes, em remédios, tratamentos, não é? Mas não existe remédio e nenhum produto que faça nascer cabelo para as pessoas que têm calvície. Você pode implantar, mas não fica natural. Eu nunca vi um implante ficar natural a ponto de você não perceber. Alguns recorrem a perucas, outros implantes, outros não sei o quê, outros tinge, pinta às vezes o lugar que está mais calvo para enganar, mas remédio para nascer cabelo não existe. Se você que estiver assistindo a aula descobrir uma fórmula que você passa um shampoo, um creme, seja o que for, que faça nascer cabelo e eu voltar a ter os cabelos que eu tinha na minha juventude, eu e milhões de pessoas no mundo inteiro vai querer comprar seu produto. Mas você que descobriu. Então você tem que registrar essa invenção sua, essa descoberta sua, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, patentes e outros bens incorpóreos. Incorpóreos, para repetir, são aqueles que você não transporta, marcas, patentes, etc. São tutelados pelo meio chamado registro de propriedade industrial. Imagina você com uma indústria de cosmético, não é? Vendendo um produto que você descobriu por acaso que faça recuperar os cabelos, principalmente os que eu perdi. Você já vai ter o primeiro cliente. E você pode pôr o preço que você quiser, e você vai ter aceitação, vai ter uma venda, vai explodir. Você vai ficar milionário ou milionária de um dia para o outro. Mas para que a pessoa não copie a sua ideia, a sua descoberta, você tem que registrar esse produto seu. E depois de registrado, você pode esse produto ser vendido para a Natura, para outras indústrias, né, de cosméticos, etc. Então, tem também os registros de propriedade industrial, que será examinado em seguida em capítulo à parte. Indústria, você pode ser de um creme, de um shampoo. Eu te dei essa como exemplo, tá? Acho que eu fui bem claro. Mas não estou preocupado com a minha calvície. Tem gente pior do que a minha aqui, mas tá bom, né? Tá ótimo. Continuando.
Isso também é muito importante agora, esse tópico. Sociedades empresariais. Nós estamos discorrendo tópico por tópico. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Me desculpe às vezes que dá uma travada, que já houve reclamação, mas às vezes isso independe do professor, do sistema, da internet, às vezes o AVA trava alguma coisa, mas me desculpe se isso acontecer, a gente está procurando evoluir a cada dia. Vamos lá então. Sociedades empresariais. Introdução para quem estiver acompanhando. A sociedade constitui através de um contrato entre duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar esforços ou recursos, dinheiro, para atingir os fins comuns. Quando se fala em contrato, quer dizer o quê? Se você inverter a ordem da palavra ali, contrato, se você mudar a ordem, fica um trato com. Contrato é um trato com alguém. Se você fez um contrato, tem que ter a segunda, a terceira e N pessoas, não é? Que combinam, né, esforços para adquirir os fins comuns, ou seja, ter sucesso. O que mais diferencia as sociedades comerciais uma das outras é a forma de responsabilidade de seus sócios, pois, conforme o tipo de sociedade, respondem eles ou não com seus bens particulares pela obrigação social. Então, quando o empresário quer estabelecer, ele vai procurar um contador. O contador vai orientar o seu cliente sobre o tipo de sociedade que eles vão estabelecer. Se é uma sociedade limitada ou ilimitada, que nós vamos ver no decorrer da matéria, não é? Então, você vai escolher primeiro se é limitada. Se é uma empresa grande, se vai ser uma SA, se vai ser uma sociedade anônima, né? SA, sociedade anônima, se vai ser uma sociedade com responsabilidade ilimitada. Então, outro ponto de distinção entre os diversos tipos de contrato e sociedade é a formação do nome. Isso também, você contador, aí faz parte dos contadores e contadoras. O seu cliente pode ter uma sugestão, não é? Para ter um nome. Esse nome pode ter um nome de fantasia. Por exemplo, Andrade e Gutierrez. É o sobrenome da família Andrade e da família Gutierrez, não é? A título de exemplo. Pode ter o nome de fantasia, não é? Restaurante Prato Fino, comida da casa, comida da roça, mas no registro do contrato esse nome não aparece, é um nome de fantasia, você pode escolher o nome que você achar mais conveniente ou sugestivo, né? Por isso, com exceção da sociedade anônima, anônima quer dizer o quê? Anônima quer dizer que não tem nome, é SA, que é a mais complexa e exige maiores detalhes que nós vamos discorrer sobre na próxima aula. Vamos concentrar nosso estudo nessas duas características essenciais da sociedade: a responsabilidade dos sócios e a formação do nome. Vocês sabem que o nome influi muito, porque se você tem um nome sugestivo, você pode atrair mais cliente. Se o nome seu não for sugestivo, como nós vamos ver aqui uns nomes até exóticos, né? Ela vai repelir
cliente. Então, por isso que tem aí churrascaria, gauchão, Buffalo Grill, etc. São nomes que têm a ver com o tipo de atividade. Então você tem que ter a felicidade de escolher um nome, não é? De uma empresa, você deve estar agora pensando de alguma empresa. Qual empresa, por exemplo? Natura, né? Esse nome Natura, ninguém pode copiar. Você não pode pôr nenhum produto comédico com o nome Natura. Por quê? Está registrado o nome da Natura. Da Avon, mesma coisa. Tá? Então é o seguinte, na próxima aula, discorrendo essa matéria, nós vamos ver então as características gerais das empresas. Para vocês, contadores e administradores, vai ser de suma importância a gente dar um respaldo aí no que está aí nos slides de vocês, tá bom? Se alguém não tem o slide, procura adquirir através de um aluno da administração, seu colega, ou então até mesmo de um colega da turma de contábeis, que os slides são os mesmos. Então, hoje nós vamos parar por aqui, para não confundir muito esse assunto com a próxima aula, que essa aula, da próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós vamos ter um conhecimento de tudo sobre razão social, nome, endereço, como nasce, como termina, as responsabilidades, etc. Então, eu desejo para vocês uma boa noite, que Deus lhe faça companhia e que Deus nos permita que a gente possa reencontrar na próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite para todos e fiquem com Deus.